Olá galera, tudo bom com vocês? Bom, eu sou o professor Ribamar, estamos aqui com mais uma aula no nosso canal de aulas de biologia, o canal Ribamar Biologia. Hoje a nossa aula nós vamos falar sobre o reino Monera, ou os reinos Bactéria e reino Arquea, como alguns consideram, ou domínios Bactéria e domínio Arquea. Antes de iniciar a aula, peço a vocês que deem o like, também se inscrevam no canal e compartilhem com os seus amigos. Vamos à aula. Bom, aqui são bactérias e arqueas. Olha aqui uma foto tirada ao microscópio eletrônico de varredura, que a gente vê a superfície das estruturas. Aqui uma arquea e aqui uma bactéria cheia de flagelos. Aqui são várias arqueas, né? E aqui uma bactéria cheia de flagelos. As bactérias são os seres vivos mais abundantes no planeta. Muito provavelmente nos últimos 3,5 bilhões de anos. Pensa-se que as primeiras formas de vida no planeta foram micro-organismos semelhantes às bactérias, aqui conforme a gente vê no esquema. São seres unicelulares e procariontes. O que quer dizer isso? Unicelulares, porque são constituídos por uma única célula. E procariontes, porque não possui carioteca, não possui membrana nuclear delimitando um espaço chamado núcleo. Isso só existe nas células eucariontes. O DNA é circular, com as extremidades unidas. E é encontrado em maior parte aqui na região central da célula, que é uma região que a gente chama de nucleóide. Olha aqui. As bactérias costumam apresentar moléculas de DNA menores, também circulares, que são esses aqui, ó, os plasmídios. Algumas espécies são patógenas ou patogênicas, né, tanto faz. Elas causam doenças, mas as bactérias, elas desempenham mesmo um importante papel ecológico. Assim como os fungos, elas atuam como decompositores de matéria orgânica morta. Decompositores de matéria orgânica morta. Isso a gente vai ver até quando falar o conceito de biorremediação. Bom, olha só aqui as estruturas celulares presentes aqui nas bactérias. A cápsula, que é essa parte aqui, ó, estão vendo aqui a cápsula? Olha aqui, ela inibe a capacidade de células de defesa, ou seja, células de defesa do corpo, o nosso, os macrófagos e os neutrófilos. As fímbrias, olha aqui as fímbrias, olha o tanto aqui de fímbrias, ó, mostrando aqui, fímbrias. Elas fixam as bactérias ao substrato ou a outras células. A parede celular, olha aqui em azul aqui, ó, olha só. Ela está externa aqui à membrana plasmática e ela evita o rompimento da célula. A membrana plasmática, ela delimita, aqui está delimitam, está errado aqui, ó a concordância, deve ter sido um erro na digitação. Olha aqui a membrana plasmática. Ela delimita o espaço da célula, assim como todas as células, elas possuem membrana plasmática. Aqui os mesossomos, olha aqui um exemplo de mesossomos, eles são invaginações, aqui só tem um, mas são vários. São invaginações aqui, ó, que são responsáveis pela respiração da bactéria. Os ribossomos, que são as únicas organelas presentes no citoplasma bacteriano, né? É o local da síntese proteica. E o DNA e plasmídios, que armazenam as informações genéticas. Olha, os plasmídios aqui são DNA circulares, muito utilizados em técnicas de biotecnologia, né, em manipulação genética. E aqui o DNA circular e finalmente o flagelo. Os flagelos, geralmente ela tem um ou mais, ou dois, ou muitos, ou vários, né? Os flagelos, eles atuam na locomoção da bactéria.
Classificação das bactérias. Quanto à nutrição, as bactérias podem ser autotróficas ou heterotróficas. Autotróficas é quando produzem sua própria energia, e heterotróficas quando obtêm sua energia através do meio externo. Olha só, as autotróficas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. As fotossintetizantes são algumas espécies de bactérias que realizam fotossíntese. Elas sintetizam moléculas orgânicas a partir da energia do sol, um processo de fotossíntese. E as bactérias quimiosintetizantes sintetizam matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos presentes no ambiente. Geralmente em locais onde a vida é mais difícil, onde não há chegada de energia solar. E as heterotróficas, elas podem ser saprofágicas, ou seja, quando se alimentam de cadáveres, fezes ou partes descartadas de seres vivos. É o que quando a gente fala que elas são decompositoras. E as parasitas, que alimentam-se de tecidos corporais vivos. Geralmente essas bactérias vão causar doenças. E são poucas as bactérias que causam doenças. Não, são várias, mas em comparação a todas, não são tantas assim. Vamos lá. Quanto à obtenção de energia, a classificação, elas podem ser aeróbicas, anaeróbicas facultativas ou anaeróbicas obrigatórias. As aeróbicas necessitam de O2, o gás oxigênio, para realizar a sua respiração. As anaeróbicas facultativas obtêm energia tanto por respiração aeróbica quanto por fermentação. Se tiver oxigênio disponível, ela respira com O2. Se não tiver, ela realiza fermentação. E as anaeróbicas obrigatórias, elas não sobrevivem na presença de O2, de oxigênio. Que é o caso daquelas bactérias que ficam nas feridinhas, que quando a gente coloca água oxigenada naqueles ralados e coisa e tal. Vamos lá. Coloração de grão. Isso aqui é importante. Esse cara aqui, Hans Christian Gram, dinamarquês, desenvolveu uma técnica para corar bactérias ainda em 1884. E essa coloração, ela varia conforme a complexidade da parede celular. As bactérias gram-positivas, elas adotam uma coloração aproximadamente azul arroxeada, meio azul, meio roxo, e são estruturalmente mais simples. Olha aqui, olha só, a gram negativa e a gram positiva. Observe que a membrana plasmática, aqui o crédito aqui da foto, da figura, a membrana plasmática, tanto numa quanto na outra, e essa parte aqui, isso aqui são camadas de peptidoglicano, que é a parede celular das bactérias. A parede celular das bactérias é constituída por um açúcar, um carboidrato, chamado peptidoglicano. Então observe que tem essa camada aqui nas grãs positivas, e a complexidade é maior aqui, nas gram negativas, porque ela tem uma camada aqui, só de peptidoglicano em sua parede celular. Porém, externamente à parede celular, ela apresenta uma outra membrana externa cheia de estruturas, proteínas aqui, glicolipídios ali. Então, ela é um pouco mais complexa. Os exemplos delas, bacilos, streptococcus, Staphylococcus, são alguns tipos morfológicos de bactérias, e a Clostridium tetani, que é responsável pelo tétano, Ela provoca o tétano. E as bactérias gram-negativas, a coloração dela é aproximadamente róseo-avermelhada e são estruturalmente mais complexas, conforme a gente demonstrou aqui. Ela possui, ambas possuem membrana plasmática, aqui a parede celular na gram positiva e pronto. E essa aqui possui uma membrana externa também, uma bicamada lipídica. Exemplos, a Escherichia coli, as bactérias do gênero Salmonella, Shigella, e a Treponema pallidum, que é a bactéria responsável por causar a sífilis.
Essa classificação é importante porque ela vai definir um tratamento mais eficaz, qual medicamento vai ser mais eficaz para penetrar essa barreira aqui da parede celular e, consequentemente, destruir a bactéria. Um fato interessante é que essa parede celular aqui, de peptidoglicano, dificilmente a gente vai ter uma infecção bacteriana nos olhos. As infecções nos olhos normalmente são causadas por vírus. Dificilmente teremos uma infecção bacteriana nos olhos, porque no líquido lacrimal nosso, a gente contém uma enzima chamada lisozima. E a lisozima, ela quebra o peptidoglicano, rompendo a parede celular, rompendo a membrana plasmática e desmanchando o conteúdo bacteriano. Olha só, como foi dito ali, ela é importante para a definição de um tratamento mais eficaz. Olha só, cerca de 90 a 95% das bactérias gram-negativas são patogênicas, quer dizer, são as mais nocivas aos seres humanos. Muitas das bactérias gram-positivas não causam doenças. Algumas são até úteis, como os lactobacilos, né, que são constituintes da flora intestinal. Olha aqui, essa foto tirada a um microscópio eletrônico, aliás, a um microscópio óptico, né, são duas lâminas aqui comparativas, mostrando aqui a coloração avermelhada das gram-negativas e a coloração azulada ou roxeada aqui das gram-positivas. Portanto, só para reforçar, as gram-negativas são mais nocivas, né? A maior parte delas são patogênicas ou patógenas. Vamos lá, reprodução nas bactérias. Nas bactérias, a reprodução ocorre de forma assexuada, através de divisão binária, também chamado de bipartição ou cisciparidade, que é um termo que quase não se usa mais. Ultimamente tem usado mais esse termo, divisão binária, mas qualquer um deles é correto. Observa o esquema aqui, ó. Em A está a bactéria aqui. Em B, observa bem aqui, ó, que o DNA que está aqui, ele se duplica. Aqui em C, a membrana já começa a sofrer uma invaginação. Aqui em D já se formou 2 citoplasmas distintos. E aqui duas células já foram formadas. E assim elas vão se duplicando rapidamente, as bactérias. O que é a divisão binária? Um indivíduo dá origem a 2 novos indivíduos geneticamente idênticos. Também quer dizer, não é bom para a variabilidade genética, porém ela sofre muitas mutações devido à velocidade com que o seu DNA é duplicado. Ocorre trocas de genes nas bactérias, é o que a gente chama de recombinação gênica, tanto em bactérias da mesma espécie como de espécies diferentes, pelos seguintes processos: transformação bacteriana, conjugação bacteriana e transdução bacteriana. Na transformação ocorre uma incorporação de DNA. É uma técnica muito utilizada para produzir insulina humana, que antes era retirada de porco, de outros animais, né? A enzima hoje se consegue produzir graças aos conhecimentos, aos avanços em biotecnologia, em manipulação genética. A conjugação bacteriana ocorre transferência de DNA através de uma estrutura denominada pilus, ou pili, quando está no plural, do latim. Esse pilus, ele conecta as duas células. Alguns livros chamam de ponte citoplasmática. E a transdução bacteriana, que ocorre transferência de segmentos de DNA promovida por bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias. Portanto, essas são as formas de reprodução nas bactérias. Olha só aqui, vamos dar mais uma olhada aqui, ó, conjugação, ó, o pilo aqui, ó. Ocorre a transmissão de uma bactéria, ó, transmissão da cópia de um plasmídio para outro. Aqui, por transformação, aí, ó, o vírus vem, né, aliás,
transformação, a incorporação aqui um DNA circular, a incorporação em uma bactéria, e aqui a bactéria já com o DNA incorporado. E aqui a transdução, que é a injeção do gene na célula hospedeira. Olha só um esqueminha da transdução aqui. O vírus vem, o vírus transdutor, injeta o seu DNA, aqui ó, DNA do bacteriófago. Esse DNA, ele vai aqui se associar ao DNA bacteriano, ó, DNA bacteriano mais o DNA do vírus, a bactéria que recebeu e o DNA da bactéria doadora com o DNA da bactéria recebedora. O vírus ataca uma bactéria, se junta ao seu vírus e aí transmite quando ele vai infectar outras bactérias, ele pega o seu DNA, quando vai infectar outras bactérias, transmite o DNA. A morfologia das bactérias, ó, as redondinhas são chamadas de cocos, quando estão em dupla, diplococos. Aqui na filazinha, ó, parecendo um atrás da outra, parecendo um colarzinho, streptococcus. Estafilococcus, quando está em forma de cacho. Bactérias flageladas, os vibriões, os bacilos e os espirilos. Aqui, são as formas bacterianas. Vamos ao conceito de biorremediação. Biorremediação nada mais é que a utilização de micro-organismos, principalmente bactérias, para limpar áreas contaminadas por poluentes. Olha só aqui, ó, um antes e depois, o local exato eu não sei aqui onde é, que eu peguei a foto e achei interessante. Olha aqui o ambiente sujo, totalmente contaminado, e hoje um ambiente limpo, ó, cheio de plantas. Aqui também, ó, nesse caso aqui, eu não sei onde fica esse local, mas muito provavelmente parece ser, né, não parece ser no Brasil, né? Mas pode ser também, né, lá em Vitória, no Espírito Santo, eu lembro que tem uns lugares assim, mas eu não lembro onde é isso aqui. Provavelmente é fora. E aqui, ó, o ambiente poluído, e aí hoje, depois da biorremediação, como é que ficou? Esse é um processo mais simples, mais barato e menos prejudicial ao ambiente para fazer a limpeza. Aqui, um exemplo é a limpeza de ambientes poluídos por petróleo, esse aqui por poluição ambiental, são vários os exemplos. Bom, agora iremos falar sobre as árqueas. Também são seres procarióticos, semelhantes às bactérias em tamanho e aparência. Graças à análise de dados moleculares, foram feitas várias descobertas. Olha só, elas diferem das bactérias na organização e funcionamento dos seus genes. São evolutivamente mais próximos dos seres eucarióticos. Geralmente vivem em ambientes inóspitos aos demais seres vivos. Os grupos mais conhecidos são as halófilas, que ficam em ambientes de alta concentração salina, as termoacidófilas, né, que ficam em ambientes com condições extremas de acidez e temperatura, ó os exemplos, fontes termais ácidas e fendas vulcânicas nas profundezas dos oceânicas. Recentemente foi descoberta uma possibilidade, né, da ocorrência de fendas vulcânicas em luas de Júpiter. Eu não lembro qual a lua no momento, porque eu vi a notícia. Eu não lembro se é em Ganimedes ou Europa, eu acho que é em Europa, que há uma perspectiva da existência de fendas vulcânicas. Metanogênicas, que vivem em pântanos, no tubo digestivo de cupins e outros herbívoros, produzindo aqui o CH4, o gás metano. E também foram descobertas árqueas em ambientes gelados. Aí mais uma possibilidade, né? Acredita-se que na Antártica existam muitas árqueas e mais uma possibilidade aí de seres vivos em luas de Júpiter. As luas geladas, né, de Júpiter. Bom, doenças causadas por bactérias. Grande parte das doenças humanas são provocadas por bactérias. Elas instalam-se, multiplicam-se em diversos tecidos, causando as infecções bacterianas. Geralmente são causadas por toxinas liberadas pelas bactérias, produtos de seu metabolismo, né? Ou por substâncias presentes em sua parede celular.
Algumas bactérias podem invadir células e se reproduzir em seu interior, como salmonelas e micobactérias, mas não são parasitas intracelulares obrigatórios, como os vírus são. Existem bactérias chamadas de oportunistas, porque elas causam doenças apenas quando o sistema imunológico está debilitado, né? Esse foi um problema muito grande antes dos tratamentos modernos para os doentes de AIDS. Antes da existência de tratamentos modernos, eles ficavam muito debilitados, o sistema imunológico, e ficavam muito suscetíveis a infecções. Geralmente, as doenças bacterianas são transmitidas por meio de, olha só, ingestão de água e alimentos infectados, né, pelo ar e através de relação sexual. O tratamento das infecções bacterianas é realizado através da administração, olha o erro aqui, de antibióticos. Faltou um D aqui, ó. A prevenção das doenças bacterianas se dá principalmente por meio de medidas de higiene pessoal, higiene dos alimentos e saneamento básico, construção de redes, água tratada e redes de esgoto. E algumas doenças são prevenidas com vacinas, o exemplo do tétano e da coqueluche, a tosse longa. Algumas bactérias causadoras de doença, tá aqui os nomes das bactérias, ó, e as doenças: antraz, coqueluche, clamidíase, botulismo, tétano, difteria, leptospirose, hanseníase, tuberculose, gonorreia, meningite meningocócica, febre maculosa, salmonelose, disenteria bacteriana, síndrome do choque tóxico, pneumonia, sífilis, cólera, e existem outras, eu coloquei essas aqui. Vamos olhar aqui, ó, febre maculosa, a doença do carrapato, né? A doença do carrapato, ela teve um surto, né, em São Paulo, olha aqui, isso aqui da Secretaria de Saúde de Guaratinguetá, algum tempo atrás teve um surto, né, no estado de São Paulo. Guaratinguetá é uma cidade beira-mar, na rodovia Rio Santos, no litoral norte de São Paulo, vizinha Ubatuba. Olha só, sintomas da febre maculosa: febre acima de 39 graus Celsius, dor de cabeça, conjuntivite, náusea, diarreia, dor muscular, tal. E o tratamento, né, sempre que existe a suspeita de estar desenvolvendo a doença, é ir ao pronto-socorro, fazer exame de sangue e confirmar a infecção. O tratamento deve ser orientado por um clínico geral, iniciado até 5 dias após o aparecimento dos sintomas. Olha só aqui. Ó. Síndrome do choque tóxico. Os sintomas: febre e erupções cutâneas vermelhas, aumento da permeabilidade capilar e hipotensão, ou seja, uma baixa da pressão arterial. Se não forem tratados, pode causar falência de múltiplos órgãos e mesmo a morte. O tratamento também é feito com antibiótico, regulação da pressão arterial e líquidos para hidratação. A leptospirose, causada pela leptospira, transmitida pela urina de ratos. Né, ó, a transmissão em tempo de muitas chuvas, os rios, córregos, na famosa enxurrada, né? Ele vai em locais que são toca de ratos e essa água pode vir contaminada. Também latinhas de refrigerante, de cerveja, beber, assim, muitos locais não lavam elas, né, bem lavado, e ela pode conter urina de rato, porque nos depósitos sempre tem um rato ali para andar nos grandes depósitos. O homem entrar com tal pode infectar-se, especialmente se tiver cortes ou arranhaduras na pele ou através das mucosas, né? As mucosas pela boca. Trabalhadores da rede de esgoto, construção civil tal, devem usar botas e luvas de borracha. Portanto, ao entrar numa enxurrada de canela já, né, só com um chinelo descalço, não é legal. Olha os sintomas: dor de cabeça, febre, mal-estar, icterícia, a pele amarelada, mancha roxa na pele, urina escura, dor muscular, principalmente na batata da perna, enfim. Vamos lá resolver algumas questões de vestibulares e de Enem. As bactérias apresentam como mecanismo para a promoção da mistura de genes entre indivíduos diferentes o processo de recombinação genética. Este processo pode ocorrer de 3 formas:
sendo que uma delas é através da formação de uma ponte, pile, né? O pilos, quando é uma ponte só, pile é no plural, entre as duas células, ocorrendo a migração de genes de uma bactéria para outra. Essa forma de recombinação é conhecida como: letra A, transformação bacteriana; B, transdução bacteriana; C, divisão bacteriana; D, conjugação bacteriana; E, cisciparidade. Eu vou responder logo, mas se alguém quiser aí, pode pausar aí na hora, né? E para tentar responder. A resposta correta é a letra D, a conjugação bacteriana, onde forma uma ponte citoplasmática entre os dois citoplasma, ou pilos, ou pile no plural, quando são várias pontes. Portanto, é a letra D. Número 2. A utilização de micro-organismos na limpeza de áreas ambientais contaminadas por poluentes é uma estratégia simples, menos onerosa, além de causar menos impacto ao meio ambiente. Esse tipo de ação é feito com o uso de bactérias e é conhecido como: letra A, biorremediação; B, antibiótico; C, aterro sanitário; D, arcas; E, vacina ambiental. Vocês podem pausar aí, mas essa tá muito fácil, né? Antibiótico é remédio, aterro é um aterro sanitário, arcas são outros seres, vacina ambiental não. É a biorremediação. E vamos à questão 3. A bactéria que apresentar na estrutura de sua parede celular uma camada extramembranosa que se cora de rosa com a coloração de Gram e que apresenta maior resistência a antibióticos, além de ser potencialmente mais tóxicas, é classificada como? Como foi dito lá no decorrer da aula, as bactérias gram-negativas, elas são as que mais causam doença, cerca de 90% a 95% delas. E eu esqueci de dizer na aula também, pelo fato dessas infecções, essas bactérias desenvolvem uma resistência aos antibióticos. Cada vez mais são produzidos novos antibióticos. Portanto, o correto é a letra B de bola. Olha lá, D-A-B. Esse aqui é o crédito de onde a gente tirou o conteúdo da aula, né? E aqui o crédito das fotos e das imagens. Espero que tenha contribuído e assim a gente encerra a nossa aula sobre bactérias. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula falando mais sobre um assunto aqui de biologia.